Meus direitos. Boa noite, doutor Ed Paris. Está nos ouvindo bem? Boa noite, Danuta. Boa noite, Emerson. Boa noite, doutor Ed. É uma satisfação estar com vocês aqui. Eu peço desculpas aí pelo ambiente. Eu estou no hotel em Vitória da Conquista. Prazer é nosso. Eu estou à sua disposição aí no que eu puder ajudar. Então, doutor, nós queremos aqui, na verdade, explicar para o nosso público, né, como que funciona a revisão da vida toda, como foi esse processo, né, do INSS, quem tem direito, que eu acho que está todo mundo se perguntando, na verdade, né, e se vale a pena, né, para quem que vale a pena. Beleza. Eu vou começar introduzindo um pouquinho para saber o que é a revisão da vida toda, né? E aí depois eu passo para explicar quem tem direito. A revisão da vida toda, na verdade, é uma permissão para que o segurado opte entre duas formas de cálculo. Historicamente, a lei de benefícios, né, que é a lei original lá de 1991, que estabeleceu os benefícios previdenciários, estabeleceu que a forma de cálculo dos benefícios previdenciários seria com a média salarial da vida toda dos segurados, independente do ano. Aí vem uma lei, em 1999, eu vou pular só a nominação das leis para ficar mais fácil, tá? Veio uma lei em 1999 e trouxe uma regra de transição. E aí disse, olha, a partir de agora, a média salarial vai ser calculada a partir de julho de 1994. Ou seja, a partir do plano real. E desconsiderou toda a vida do segurado, tá certo? E por que isso? Segundo a justificativa deles, era para evitar distorções nas correções monetárias entre Cruzeiro Real, Plano Real. Pois bem, de 1999 até agora, houve várias ações para poder contestar essa forma de cálculo, dizendo, olha, o segurado não pode ser prejudicado pela mudança de uma forma de cálculo que é uma regra de transição. Então, na verdade, o que a gente acredita que seja o correto é que esse segurado pudesse optar por utilizar a regra definitiva que existia na lei ou a regra de transição. E por que a vida toda, né? Porque toda revisão do INSS ganha o nome de batismo. Historicamente, nós temos aí a ação de revisão do buraco verde, do buraco negro, da ORTN, e essa é a ação da revisão da vida toda. Por quê? O objetivo é utilizar os salários de toda a vida daquele segurado no cálculo do seu benefício, para encontrar média salarial do seu benefício. Lembrando que, desde 99, por causa dessa regra de transição, a média salarial foi imposta que fosse calculada a partir do plano real. Então, todos os anos anteriores a 94 não foram considerados. Imagine você, Emerson, que você trabalhava no polo petroquímico em 1980, 85, e ganhava salários altos, e contribuiu para a Previdência sobre esses salários, mas se aposentou em 1990. E aí a regra dizia, olha, os seus salários altos da década de 80 eu não vou poder utilizar, só vou poder utilizar a partir de julho de 94. Aí você, inconformado, entrava na justiça dizendo, juiz, eu preciso utilizar todos os meus salários, porque isso vai fazer o meu salário subir. Tá certo? Então, essa é a revisão da vida toda. É uma tentativa de fazer com que o INSS recalcule o benefício previdenciário utilizando todos os salários daquele segurado, independentemente de plano econômico, independentemente de ano. Tá bom? E a pergunta, quem tem direito? Eu tenho tentado trabalhar de forma didática com 3 perguntas, Emerson, que são perguntas encadeadas. Se você responder sim à primeira pergunta, você pode passar para a próxima. Se você responder não, você para ali, tá? Então, a primeira pergunta é, você recebeu ou recebe algum desses benefícios previdenciários que eu vou citar agora? Auxílio-doença, auxílio-acidente, pensão por morte, auxílio-reclusão ou qualquer tipo de aposentadoria? Pronto. Se você recebeu ou recebe um desses benefícios, a sua resposta é sim, você vai para a segunda pergunta, que é, este benefício foi concedido para você dentro do período de 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019? Se a resposta for sim, você passa para a terceira pergunta, certo?
Essa terceira pergunta é a que diz se você se você recebeu esse benefício nos últimos 10 anos. Oh, desculpe, perdão. Se você trabalhou antes de julho de 94. Desculpe, eu confundi. A terceira pergunta é: você recebeu salário antes de julho de 94, antes do Plano Real? Você exerceu atividade remunerada, contribuiu para a Previdência antes do Plano Real? Doutor Ed, Se a sua resposta fosse... doutor Oi. Ed, vou te cortar rapidamente, porque agora a gente está Claro. entrando também na Rádio Bahia FM e na Rádio Bahia FM Sul. Você que está na Rádio Bahia FM e Bahia FM Sul, nós estamos entrevistando o doutor Ed Pérez, perdão. É Pérez ou Paris? Qual é a Olha, pronúncia? tecnicamente é Paris, mas aqui todo mundo chama de Paris. Paris, tá. Ed Pérez, viu, gente, sobre direito, sobre aposentadoria, a nova decisão do STF, e ele está falando isso. Você que está no rádio não ouviu parte da entrevista, mais tarde vai checar lá no nosso YouTube, no nosso canal, a entrevista está muito boa. Eu queria só que o senhor repetisse rapidamente, por causa do tempo, para todos os ouvintes, as 3 perguntas que as pessoas devem fazer se elas têm o direito ou não de receber um valor maior na sua aposentadoria. Doutor Ed, por favor, as 3 perguntas rapidamente aí para os nossos ouvintes. Primeira pergunta. Você recebe um desses benefícios previdenciários que eu vou lhe dizer? Auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensão por morte, qualquer tipo de aposentadoria ou auxílio-acidente? São 5 os benefícios. Se você já recebeu ou recebe algum desses benefícios e a sua resposta é sim, você vai para a segunda pergunta, que é: esse benefício que você recebeu ou recebe foi concedido entre 29 de novembro de 1999 e 12 de novembro de 2019? Se a resposta for sim, você passa para a terceira e última pergunta, que é: você trabalhou antes do Plano Real? Você tem atividade remunerada, contribuiu para o INSS, tem salários antes de julho de 1994? Aí, Emerson, se sua resposta também for sim, se você tiver um triplo sim, essas 3 perguntinhas, você então se enquadra na hipótese de quem tem direito até o seu cálculo, calculado pela vida toda, que é a média de todos os salários da sua vida. Agora, Emerson, é importante a gente entender: você ter direito a esse cálculo não quer dizer que esse cálculo seja o melhor para você. Por isso que é muito importante as pessoas entenderem: eu tenho direito a vida toda, mas tem uma próxima etapa, que é fazer o cálculo para saber se o cálculo da vida toda é vantajoso financeiramente para você. Porque se não for, Emerson, você continua com o cálculo da regra de transição. Mas isso aí só um advogado pode orientar, né? O aposentado. Antes de mais nada, abraçando aqui a Emanuele Farias, está ouvindo a gente aqui, está gostando da sua entrevista. Um grande abraço. Valeu, Emanuele Farias. Meu Pedro, meu zagueiro, obrigado. Tá mandando aqui um oi aqui no Instagram. Aliás, o doutor Ed tem o Instagram dele, deve ter muitas informações lá. Qual é o seu Instagram mesmo, doutor Ed? Outro dia. PZADV. P de pato, Z de zebra, ADV, que é advogado abreviado. PZADV. Ô, Emanuele, já se inscreveu no YouTube para você ver essa entrevista toda? Se inscreva lá, vocês aí se inscrevam lá no YouTube, vai ver a entrevista toda, que a gente apresentou a entrevista, parte da entrevista, durante os comerciais. Uma última pergunta eu tenho para fazer para o senhor. Doutor, a gente sabe que o custo de um advogado é um custo alto, né? E o senhor, pelos casos que o senhor já acompanha, vale esse investimento num advogado para poder resolver o problema, ou depende de quanto que a pessoa vai ganhar, ou é em cima de percentual? Emerson, como você tem revisões, inclusive negativas, você pode ter salários que diminuam e por isso você não vai entrar na justiça. Como você tem também revisões que dão aumento de R$2.000 no mês na sua renda mensal. Imagine você ter R$2.000 a mais no seu salário. Veja, para lhe responder essa pergunta, eu volto à questão do cálculo. É importante você consultar um advogado para que ele possa fazer a apuração. Depois da apuração dos valores, você vai conseguir raciocinar melhor se vale ou se não vale. Porque, veja, pode ter inclusive aumento de R$10. R$10.
talvez não valha a pena para aumentar R$10. Mas para aumentar 2.000, já é outra figura. E lembrando, Emerson, que você pode recuperar os últimos 5 anos. Você pode receber os atrasados dessa revisão dos últimos 5 anos. Então, calcule comigo. 2.000 de aumento no mês, vezes 60 meses. Entendi. Um cálculo de padaria. Dr. Ed Parrish, muito obrigado aí pelas suas informações. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigada, Eu doutor agradeço a Ed. participação. Muito obrigado. Estou à disposição de vocês. Sejam só prudentes, calculem antes para poder não pedir uma revisão à toa. Valeu, muito bem.